O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Caro assinante estrategista de mercado, a pecuária de corte do Brasil continua sem um relatório competente para o setor de confinamento de bovinos. O assinante da Rural Business já sabe que grandes frigoríficos do Brasil, como a JBS e a Marfrig, têm mais de 70% do negócio de abate de bovinos nos Estados Unidos. E, portanto, se você investe em ações desses frigoríficos, precisa ficar muito atento ao volume de gado que se confina por lá. Paralelamente, para você que opera com confinamento no Brasil, infelizmente, quando o assunto são dados de confinamento de gado nos estados brasileiros, a nossa pecuária de corte ainda vive na era do lápis e da borracha, com leituras da década de 80. Bem diferente da realidade dos Estados Unidos, onde investidores diretos e indiretos do setor têm acesso mensal a dados cada vez mais precisos no que diz respeito a confinar gado. A equipe de pecuária da Rural Business, como agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas, investigou os novos dados do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e mostra agora o que aconteceu por lá até o dia 1º de abril. E, novamente, divulgamos esse relatório junto com o nosso protesto. Em pleno ano de 2021, o Ministério da Agricultura e Pecuária ainda não publica dados como nos Estados Unidos, o que garantiria mais transparência a um setor tão importante para a economia do Brasil. Diferentemente do que acontece por aqui, o USDA, o departamento que nos Estados Unidos equivale ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, publica mensalmente dados da situação por estado, gerando uma leitura mais eficiente para produtores e investidores. A equipe de pecuária de corte da Rural Business lembra aos nossos assinantes como seria importante se tivéssemos hoje no Brasil publicações oficiais idênticas, revelando quanto se confina de gado mensalmente, quanto se comercializou de gado vindo de confinamentos brasileiros e com que características morfológicas. Segundo o USDA, o país iniciou o mês de abril com 11.900.000 animais alimentados no coxo, com base em confinamentos ativos com mais de 1.000 bovinos. A Rural Business, que avalia esses números há décadas, investigou os mais recentes e descobriu que o volume de confinamento de abril foi o segundo maior da história, ficando atrás apenas de 2019, quando foram confinadas 12 milhões de cabeças. O Texas continua dominando a atividade de confinamento de gado nos Estados Unidos. Veja pelo gráfico que em 1º de abril o estado concentrava 2.870.000 cabeças. Em seguida aparece o Nebraska, que voltou para a segunda colocação, deixando o Kansas em 3º lugar neste ranking. Colorado e Iowa completam a lista dos 5 estados com maior volume de gado confinado dos Estados Unidos. Além do quadro geral, alguns dados mais específicos são apresentados pelo USDA, munindo produtores, investidores e demais agentes que precisam olhar este mercado com informações importantes para reduzir riscos com a pecuária de corte dos Estados Unidos. Esses números confirmam, por exemplo, que o Texas aumentou o confinamento em 7,9% este ano. Deu um salto para 2.870.000 cabeças, considerando que em 2008 foi marcado o recorde de 2.880.000 animais. Já o Kansas teve, em 1º de abril, 2.480.000 animais confinados, volume 8,3% superior à marca de um ano atrás, de 2.260.000 animais, maior volume desde 2006. O Nebraska registrou nova alta no confinamento bovino, que atingiu 2.580.000 cabeças, 7,9% mais do que um ano atrás. E quando o assunto é confinamento, tem mais no inventário do USDA. Vamos ver agora o volume de bovinos negociados. Quando se olha o ano de 2021, os Estados Unidos tiveram 2.040.000 cabeças de bovinos negociadas, maior resultado desde 2006. E maior volume no comparativo dos 3 primeiros meses deste ano.
Os números confirmam, por exemplo, que durante o mês de março entraram para confinamento 2 milhões de animais nos Estados Unidos, volume 28,3% acima do ano anterior. Quando se analisa mês a mês, percebemos que houve um forte avanço de 18,3% frente ao mês de fevereiro, quando entrou para confinamento o menor número de cabeças de 1.690.000. O mapa precisa e rápido munir produtores, investidores e demais agentes que operam neste mercado de informações como essas, para gerar uma ferramenta com a qual se possa reduzir os riscos na pecuária de corte, com informação detalhada sobre o que acontece na produção e na demanda, sem necessidade de ralis independentes com informações duvidosas ou extremamente incompletas para o setor, que por décadas foram direta ou indiretamente patrocinadas por parte dos mega frigoríficos brasileiros ou alguma empresa de insumos ligada ao setor e que, por motivos óbvios, tem sempre interesse em colocar no mercado números distantes da realidade. Essa é uma dívida que o Ministério da Agricultura e Pecuária de Corte do Brasil tem com o setor de produção de gado gordo desse país e que precisa ser urgentemente corrigida. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.